Vamos então à nossa última etapa aqui do curso, onde nós vamos levar essas texturas para o Blender e configurar o material do nosso objeto. Bom, se você seguiu a aula anterior, vai lembrar que eu já exportei as texturas. Porém, quando terminei a gravação, eu lembrei que faltaram alguns detalhes. Então, eu fiz algumas modificações e eu vou mostrar o que eu fiz para depois a gente exportar as texturas novamente com essa modificação. Então, a primeira coisa que eu fiz é mais óbvio, mas eu tinha esquecido de colocar o logo do Game Boy Color aqui. E também não tinha posto o Power aqui em cima. O processo é o mesmo. Lá no arquivo de imagens, lá no zip, tem essas imagens aqui, para você também fazer a mesma coisa. E o processo é o mesmo que eu já utilizei nos outros. É só importar a imagem como textura, clicar e arrastar e usar como máscara. Então aqui está ela. É apenas um Color e eu não mexi em mais nada. Perceba que o Roughness é o mesmo, o Normal Map também não teve nada, é só a cor. Aqui no Power eu fiz do mesmo jeito que eu fiz esses escritos na carcaça. Então, na verdade, é o mesmo procedimento novamente. Escolher uma fonte, escrever o texto e estampar o texto aqui. Essa meia-lua tem no Alpha. Então, de novo, é similar aos processos anteriores e eu resolvi não gravar para ganhar um pouco de tempo. Se você pesquisar aqui pelos alfas, você vai encontrar um logo igualzinho a esse. Isso são as modificações da tela. Aqui eu fiz uma leve inversão no logo, porque ele na verdade estava com um relevo para frente. Se eu vir aqui, eu criei essa camada chamada High Fix, que é para corrigir esse problema. Se eu desligar ela, então olha só, parece que o logo está para frente. E na verdade eu quero que esse logo seja cavado na estrutura. Por isso que essa camada aqui inverte o High Map. E aí, consequentemente, vai inverter o Normal. E outra coisa que eu fiz, que eu tinha esquecido, eu disse que ia fazer na textura quando eu estava fazendo na modelagem, e cheguei aqui na textura e esqueci de fazer, que é esse bump ao redor dos botões, dos dois botões. Se eu desligar o Black Plastic, então é isso aqui que eu fiz. E também fiz uns botões maiores. Aqui, novamente, é o mesmo processo de antes. É uma camada nova, essa camada só tem o High, coloca um valor negativo, pega um brush e pinta. E aí é só fazer esses formatos. E essas foram as modificações que eu fiz aqui no Asset. Então está pronto para exportar novamente. Working File, Export Textures. E para poupar um pouco de trabalho, eu não vou usar esse template e vou usar um template próprio pro Blender. Ele já vai deixar algumas texturas no jeito para que a gente possa importar mais rápido. Então estou exportando tudo novamente e aqui na minha pasta de texturas, todas as imagens. Como eu comentei, algumas coisas a gente não precisa. Eu já posso inclusive excluí-las. Se eu digitar por Displacement, tem essas texturas aqui que eu não preciso. Então vou excluir. Olhando aqui também eu tenho Emission. Então todos os materiais têm uma textura de Emission que eu não preciso. Só fazer essa busca e excluir. Então dessa forma eu tenho menos imagens para trabalhar. Ainda posso excluir esses alfas que não tem nada. E o Metallic, apenas uma imagem tem alguma informação, que é essa. As outras que estão puro preto, eu não preciso. Posso excluir também. Se você for usar esse processo muitas vezes no Painter, não precisa sempre excluir as texturas. Você pode criar uma saída customizada só com os mapas que você quer. E aí não tem esse trabalho de ficar limpando. Mas como eu quero progredir logo aqui e não quero falar muito do Painter, quero seguir logo para o Blender, então eu exportei daquele jeito mesmo e excluí essas texturas. Estou aqui no Blender, nosso objeto está aqui esperando as texturas. Para facilitar, eu posso vir na aba de Shading. E aqui eu posso ter uma pré-visualização das minhas texturas no meu material. Vou começar então pela parte maior, que é o material chamado Body. Vou clicar aqui, Ctrl Shift T, e ele vai trazer esse File Viewer. Eu vou em Textures, e aqui eu tenho as minhas texturas. Para facilitar, eu posso começar a escrever o nome, e aí vai trazer as 4 texturas. Seleciono as 4 e importo.
Como eu usei o atalho do Ctrl Shift T, que é um atalho da extensão chamada Node Wrangler, só instalar aqui. Quando eu faço uma importação desse jeito, ele já faz as conexões. E já está tudo certo no meu objeto. E eu vou repetir isso para os outros também. Vou clicar aqui, só para poder mudar para o material Black Plastic. Ctrl Shift T. Black Plastic. E aqui eu não tenho Metallic. Tenho Base Color, Roughness e o Normal. Importo os três. Confiro aqui. Tá tudo certo. Vou para a tela agora. Então aqui nesse objeto eu tenho dois materiais. A borda e a tela. A borda, nós temos a borda. Então vou pegar apenas o Base Color. Posso pegar o Roughness também, mas ele não é tão interessante porque ele, na verdade, é só uma imagem com uma cor uniforme. Se eu fazer um preview, é isso aqui que ele faz. Eu posso simplesmente digitar na mão aqui um valor para o Roughness. Dá certo também. Vou excluir e, bom, ele está refletindo aqui como eu quero, mas falta então a tela. A tela eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso ter uma tela cinza com um pouco de brilho, mas não tanto. Aliás, faz mais sentido que ela seja mais fosca que a borda pelo menos. Se eu deixar assim, dá a impressão que eu tenho o display do Game Boy, só que com ele desligado. E eu poderia seguir assim. Mas também eu posso preencher essa tela com alguma coisa. E eu vou fazer exatamente isso. Eu tenho essa imagem que eu importei, só para mostrar esse exemplo. Então vou colocar isso aqui na tela do Game Boy. Clico, seguro e arrasto. Solto aqui nos nodes e faço essa conexão. Automaticamente vai aparecer lá. Mas vai aparecer meio torto assim, porque se a gente olhar o nosso UV, entrar no modo de edição, selecionar tudo. Na verdade eu preciso selecionar apenas a tela do meio. Então veja que ela está um pouco para dentro da imagem. E aí, justamente por conta disso, essa parte que está para fora não aparece na projeção. Eu posso ajustar a escala no Y. E aí está corrigido. Se eu quiser ser mais detalhista, eu posso chegar mais próximo aqui e aumentar tudo. Se eu aumentar demais, ele vai começar a repetir a imagem em cima. Veja que ele está repetindo isso lá em cima. Para evitar, eu posso vir aqui em Repeat e mudar para Clip. Então quando chega lá, ele não exibe mais nada, ele não repete a imagem. Também posso selecionar apenas os vértices e trazê-los para baixo. E assim eu tenho uma imagem dentro do Game Boy. Agora que o Game Boy está ligado, faz sentido que ele emita uma luz nessa tela. Então eu vou vir aqui em Emission e também vou aumentar um pouco a força de emissão de cor. Então conforme eu aumento aqui, ele aumenta a intensidade da luz que ele projeta. No Material Preview não é tão legal ver essas coisas, não fica um preview muito bom. Então você pode vir aqui para o Cycles, mudar para GPU e mudar para Rendered. Eu uso o atalho da tecla Z, mas você pode clicar nessa bolinha aqui, que funciona também. Então aqui eu vou deixar um valor menor. E na verdade não vou emitir essa cor, eu vou também emitir a imagem. Dessa forma a cor fica dinâmica. Se eu mudar a imagem, ele muda o que ele emite de cor também. Vou colocar um tom mais forte. E dá pra ver agora que está emitindo luz. Se eu colocar um objeto aqui, dá pra ver que a luz da tela emite uma luz nesse objeto. Então dessa forma eu já tenho tudo configurado. Então por fim eu vou fazer alguns últimos ajustes no modelo. Voltando aqui para a página de layout, vou selecionar tudo e vou deixar a carcaça selecionada por último, só para poder ver a dimensão dela. Então esse objeto está com 380 metros no Z, ele está bem grande. Então com tudo selecionado, eu vou clicar na tecla S para encolher. Só que eu vou mudar o Pivot Point para 3D Cursor. E aí quando eu escalar,
ele vai fazer escala com base no meu cursor. Então eu vou mandar meu cursor para o centro do mundo, e aí quando eu fizer a escala, ele vai encolher, mas ele vai manter a posição dele. Eu vou escalar isso aqui até que fique 133 mais ou menos ali no Z. Eu posso também clicar aqui e mudar as unidades para milímetros. Então fica mais fácil trabalhar com um objeto menor como esse. Então esse objeto agora tem 133 milímetros no Z. Esse valor foi o que eu vi no manual, que é a dimensão do Game Boy. E os outros valores eles já se atualizaram de acordo porque a gente fez com base numa referência. Então proporcionalmente está correto. Só precisava então ajustar o Z. Aqui eu vou também desligar o Cavity para ver como está o objeto sem nenhum tipo de melhoria de sombreamento. E agora que ele está menor, talvez eu possa trabalhar com menos segmentos no bevel. Desse jeito ficou um pouco melhor as bordas. Vou repetir o mesmo para a parte de trás. E assim ficou o objeto. A última coisa que eu quero mudar é esse carinha aqui, que não ficou muito legal. Vou isolar e vou fazer o seguinte. Selecionar tudo isso daqui. Trazer um pouco no Y. Selecionar as duas bordas e fazer um bevel manual. Dessa forma ficou assim. Vai ficar um pouco melhor no objeto. Vou encolher um pouco no Y. Deixa eu mudar o cursor para Median Point agora. E vou aumentar um pouco o espaço dessa área. Dessa forma ficou um pouco melhor. Bom, espero que você tenha gostado. Lembrando que caso você queira se aprofundar nesses temas, sugiro que você dê uma olhada no curso de Substance Designer ou de Substance Painter, ou você pode vir aqui no catálogo e logo aqui você vai ver todos os cursos. Só clicar e todos estão aqui, inclusive o de Unreal que foi lançado recentemente. Caso você queira baixar o modelo 3D que eu produzi nesse curso, vou deixar disponível o link no Blender Kit. E aqui no Blender Kit tem quase todos os meus assets. E a maioria são pagos, mas eu vou deixar esse Game Boy de forma gratuita para você. Então é só vir aqui e fazer o seu cadastro com o meu link. É de graça, você não precisa pagar nada para usar. E mesmo a conta gratuita tem acesso a algumas coisas aqui do Blender Kit. Caso você queira ser um usuário pago, custa coisa de $7 e você tem 10% de desconto com o meu link. Mais uma vez, então, obrigado por acompanhar a jornada desse curso. Confesso que eu esperava que ele fosse menor. Eu estava pretendendo fazer um mini curso com 4 ou 5 aulas, mas eu acabo falando demais e me sinto um pouco mal se eu não explicar, no mínimo, para que fique entendível. Então, até o próximo vídeo.